Bom dia, meninos! Como a gente viu na aula passada, nós vamos dar continuidade ao estudo de equações do segundo grau. A primeira aula foi uma aula bem tranquila, bem light. Eu apresentei para vocês o que é uma equação do segundo grau, né? Quais são os coeficientes A, B e C, e se a equação era completa ou incompleta. Tá? Quero agradecer a todos que fizeram os exercícios e me entregaram em tempo hábil. Na aula de hoje, nós vamos começar a resolver as equações. Então, o que eu fiz? Eu separei a aula de hoje para a gente começar a resolver as incompletas. Então, nós vamos dividir em duas aulas. Hoje nós vamos resolver as incompletas e na próxima aula nós vamos resolver as equações completas, tá bom? Nós vamos ter, conforme a gente viu na última aula, na aula anterior, nós vamos ter dois tipos de equações incompletas. Uma que falta o B e a outra que falta o termo C. Então, eu vou fazer aqui com vocês vários exemplos. Talvez não seja suficiente, como se eu estivesse na sala de aula, né? Mas aí, se você continuar nas dúvidas, dá uma ligadinha para mim, me adiciona no WhatsApp, vai lá no privado, que eu tento te atender no particular, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro exemplo, eu vou pegar a equação 3x ao quadrado menos 27 igual a zero, tá? Por que eu sei que essa equação é do segundo grau? Porque ela apresenta um termo ao quadrado, tá? Por que eu sei que ela é incompleta? Porque o A vale 3, não tem o B vale 0 e o C vale menos 27, tá? Essa equação é muito tranquila de resolver. Ela é parecida com a equação do primeiro grau. Então, nós vamos separar. Nós vamos deixar o termo que tem letra no primeiro membro e o termo que não tem letra vai para o segundo membro. Nós vamos ter 3x ao quadrado igual a 27. O menos 27, como ele mudou de membro, ele foi para lá mais 27. Bom, o x ao quadrado ainda não está sozinho. Tem um 3 multiplicando ele aqui. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Nós vamos ter x ao quadrado igual 27 dividido por 3. Lembrando que quando a gente passa dividindo, a gente passa ele em forma de fração. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual 27 dividido por 3 é 9. Quando a gente chega aqui, dá para ser feito de cabeça. Eu estou procurando um número que ao quadrado dá 9. Né? Então, qual que é o número que ao quadrado dá 9? Muito bem, quem respondeu 3. Só que a gente não pode esquecer que o menos 3 também dá certo. Então, aqui nós vamos ter que o x é 3 e menos 3. Sem ser fazendo de cabeça, lembra que todo mundo passou para lá com operação contrária? O inverso da subtração, adição. O inverso da multiplicação, divisão. Então, o inverso da potenciação é a radiciação, né? Então, nós vamos finalizar assim, ó. X igual a mais ou menos raiz de 9. X vai ser mais ou menos 3. Solução dessa equação, mais ou menos 3, tá? Então, o 3 e o menos 3 é a solução ou é a raiz dessa equação. É o número que colocado no lugar do x, elevado ao quadrado, multiplicado por 3, menos 27, vai resultar em quem? Em 0, tá bom? Eu vou continuar com vocês fazendo mais exemplos. Esses exemplos estão no livro de vocês, tá? Então, não se preocupe, é só voltar lá e dar uma lidinha. Próximo exemplo. Eu vou ter x ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, vamos lá. É uma equação do segundo grau? É, porque tem o termo ao quadrado, tá? Completa ou incompleta? Dá para ver de cara que ela tem só dois termos. Então, ela é incompleta. O A vale 1, né? O B vale 0 e o C vale menos 3. Então, como é que a gente resolve essa equação incompleta? A gente resolve ela
bem parecida com a equação do primeiro grau. A gente separa letra para um lado e número para o outro. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual o menos 3 passa para lá como 3. No exemplo anterior, o x ao quadrado não estava sozinho, tinha um número aqui. Então, a gente fazia um outro passo. Aqui ele já ficou isolado. Então, eu não preciso dividir, é só eu extrair a raiz. Então, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Lá no anterior, deu raiz quadrada de 9. A raiz era exata, a gente trocava. Aqui o 3 não tem raiz. Então, a resposta, solução, vai ser mais ou menos raiz de 3. Essa solução ela vai variar. Pode dar exato, pode dar fração, pode dar decimal, pode dar raiz, né? Radiciação. Então, essa é a solução. Partindo para mais um exemplo. Terceiro exemplo. Nós vamos ter 2x ao quadrado mais 50 igual a 0. Só reforçando que o livro de vocês está usando muito x, mas não vamos nos prender a isso. A equação ela pode vir com qualquer variável. Aqui no lugar do x poderia ser y, x, t, w, qualquer outra letra das 26 que nós temos no nosso alfabeto. A mais usada, que caiu no gosto popular, foi o x, né? Eu também prefiro quando vem x, mas eu não posso deixar de informar vocês. Essa equação, nós vamos ter como valor de A 2, né? Porque é o número que está grudadinho com o x ao quadrado. O B é 0, que não apareceu a expressão x, e o C vale 50. Então, ela é incompleta. Então, como ela é incompleta, como é que eu vou resolver? Eu tenho um termo que tem letra e um termo que não tem. Nós vamos fazer 2x ao quadrado igual. Esse mais 50 vai para o outro lado, menos 50. Aí o 2 está multiplicando, x ao quadrado é igual menos 50 dividido por 2. X ao quadrado igual a menos 25. Tá? Então, os mesmos procedimentos que eu fiz no exemplo anterior. Agora, para finalizar, esse 2 aqui vai para lá como raiz. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Aí, existe raiz quadrada de número negativo? Nós vimos isso lá no primeiro bimestre, vimos isso no oitavo ano, no sétimo, no sexto. Não existe. Não tem nenhum número que ao quadrado vai dar negativo. Então, nesse caso, nós vamos ter uma solução vazia. Ou seja, essa equação não tem resposta. Então, as equações desse tipo ou vão ter duas respostas iguais, só que uma positiva e a outra negativa, ou não vai ter resposta. Combinado? Vamos continuar aí. Agora eu vou fazer um outro modelo, né? Eu vou fazer do modelo que falta o C. Nós vamos ter lá assim, ó. 3x ao quadrado menos 27x igual a 0. Né? Então, nós temos novamente uma equação do segundo grau, o que apresenta o termo ao quadrado. Novamente está na variável x, lembrando que isso não é regra. E novamente ela é incompleta. Só que agora, diferente dos outros, nós temos o A que é 3, temos o B que é menos 27 e temos o C que vale 0. Então ela é uma incompleta, faltando o termo B. Eu não vou resolver ela igual eu resolvi as anteriores. Eu tenho que separar. Uma falta o B e a outra falta o C. Né? Nessa daqui, não adianta eu isolar, porque os dois termos têm letra. Então não vai adiantar eu passar esse para lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar. E para isso, nós vamos ter que recordar um pouquinho lá no nosso oitavo ano. Né? Por exemplo, eu tenho 3 e eu tenho 27. Qual que é o número que divide o 3 e o 27 ao mesmo tempo? O 3. A gente tem x ao quadrado e x. Eu vou colocar o x em evidência. Aí eu vou abrir um parênteses. Aí a gente faz 3x ao quadrado dividido por 3x. Sobra quem? X. Menos
27x dividido por 3x dá 9. Tudo isso igual a 0. Então, o que eu fiz? Eu fatorei. Eu coloquei o fator comum em evidência. O que é fatorar? É pegar a expressão e escrever em forma de multiplicação, né? De modo que ela dê a mesma expressão. Faz o processo inverso. 3x vezes x. 3x ao quadrado. 3x vezes menos 9. Menos 27x. Tá? Talvez vocês vão ter um pouquinho de dificuldade aqui. Quem tiver, só me dá um alô que a tia Elaine sana as suas dúvidas, tá bom? Tô aguardando. Quando chegar aqui, ó, nós temos um produto. O que é um produto? É uma multiplicação. Quando você tem dois números que estão sendo multiplicados, para que isso dê zero, você vai pegar a primeira parte, 3x igualar a zero, e a segunda, ou a segunda parte, que é x menos 9, igualar a zero. Aí você resolve. Equação do primeiro grau. Aqui vai ficar x igual 0 sobre 3, x igual a 0. E aqui vai ficar x igual a 9. Solução da equação é o 0 e o 9. Então, essa equação, 3x ao quadrado menos 27x, que é uma equação incompleta, ela tem como raiz ou solução 0 e 9. Esses números colocados no lugar do x vai tornar a sentença verdadeira, tá bom? Eu estou indo rápido porque você tem esse exemplo aí no seu livro, resumidinho, não precisa ser copiado, tá? Então eu vou dar continuidade. Segundo exemplo, se encontra na página 32 do livro de vocês. Eu tenho raiz de 3x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, vamos lá, né? É um pouquinho cansativo, mas é necessário fazer vários exemplos com vocês. Nós estamos hoje aprendendo a resolver equações do segundo grau da sua forma incompleta. Nós temos dois modelos. Uma que falta o termo B e a outra que falta o termo C. Professora, vai ter faltando o termo A? Não, porque se faltar o termo A, ela não é do segundo grau, ela é do primeiro grau e que eu já sei resolver, tá bom? Então, olha aqui, ó, o meu A é raiz quadrada de 3, o meu B é 6 e falta o C. Eu tenho x quadrado e eu tenho x, então eu vou colocar o fator comum em evidência. Aqui eu tenho raiz de 3 e raiz de 6. Na passada eu tinha 3 e 27, que eram números múltiplos, números que estão na mesma tabuada. Aqui não são, então aqui não vai colocar número em evidência. Entre o x quadrado e o x, o único que vai ficar em evidência é o x. Então o que vai sobrar? Vai sobrar a raiz de 3x mais 6 igual a 0. Quer fazer o teste para ver se acertou? X multiplicando raiz de 3 vezes x vai dar raiz de 3x ao quadrado. X vezes 6 vai dar 6x. Nós temos aqui um produto, uma multiplicação. Para que essa multiplicação dê zero, um dos termos tem que ser zero. Então, a gente faz x igual a 0, já está pronto, não tem que mexer. E a gente pega o que está dentro do parênteses. Raiz de 3x mais 6 igual a 0. Aí, essa daqui é a equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Isola o x. Então, 6 vai estar lá como menos 6. Depois, o raiz de 3 passa. Aí, nós vamos voltar lá no primeiro bimestre, que eu ainda estava presencial com vocês. Ainda não tinha o coronavírus, né? Quando está aqui, eu sou obrigada a racionalizar. Então, eu venho aqui, ó, e repito o denominador. Lembraram, meus amores? X vai ser, na parte de cima, menos 6 raiz de 3. Na parte de baixo, 3. Aí a gente vai simplificar e o x vai ser menos 2 raiz de 3. Certo, turma? Faltou só a solução. Solução 0. E qual que é o outro número? Menos 2 raiz de 3.
Aquele primeiro modelo que eu fiz, que é faltando B, sempre dá dois números, o positivo e o negativo. E esse modelo aqui, nós vamos ter duas respostas, e uma sempre vai ser zero, e a outra vai ser um número que pode ser positivo ou negativo, tá bom? Para finalizar a aula, para não ficar muito extenso, nós vamos agora no último exemplo. Terceiro exemplo, 4x² menos 5x igual a zero. Equação do segundo grau, porque tem o x², né? Ela está na variável x, mas não é regra, pode ser qualquer outra letrinha do nosso alfabeto, tá? Dá para ver que ela é incompleta. O a vale 4, que é o que está sempre com o x². O b vale menos 5, que é o que está sempre com o x. E nesse caso aqui o c vale 0. Então essa equação é uma equação incompleta. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver fatorando, colocando o fator comum em evidência. Então eu vou olhar aqui, ó, 4 e 5. 4 e 5 são números que são múltiplos entre si? Ou seja, eles estão na mesma tabuada? Não. Então não tem como eu colocar o número em evidência, tá? O x² e o x é fácil. Tá vendo que nem tem que pensar muito? Vou colocar o x em evidência. Então, colocando o x em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar 4x menos 5 igual a zero. Vamos lá. X vezes 4x, 4x². X vezes menos 5, menos 5x, certo? Depois que eu coloquei em evidência, eu pego o que está fora do parênteses, igual a zero, né? Já está pronto, não tem que fazer mais nada. Já encontrei a primeira resposta, eu já sabia de cabeça, porque eu sei que sempre vai dar zero. E pego o que está aqui dentro, ó, 4x menos 5 igual a zero. E aí a gente resolve isso aqui como equação do primeiro grau. 4x igual a 5, x igual a 5 sobre 4. Solução é o 0 e o 5 sobre 4. Lembra que eu falei que uma resposta sempre é zero? Lembra? Tá? Amores, esse assunto é muito gostoso, é muito tranquilo, é muito fácil. E é um assunto que você vai usar em todo o seu ensino médio. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E é um assunto que eu quero 100% de aprendizado, tá? E eu conto com vocês. Não entendeu? Achou minha aula rápida demais? Liga para mim, passa uma mensagem que eu vou ter maior prazer em te atender. Fica com Deus e até a próxima.